a identificação de um indivíduo que foi verdadeiramente salvo. E uma delas é justamente a fé em Jesus, o amor e a obediência. Essas três bases existindo na sua vida é a maior evidência de que você foi realmente salvo. Então, nesses dias, não sei se hoje a gente vai conseguir trazer tudo isso, mas nesses dias você vai entrar assim, como que eu posso dizer? Em crise consigo mesmo, com respeito ao seu posicionamento em Jesus. Porque talvez você é só um viajante. Talvez você seja só alguém que gosta de frequentar a igreja. Mas você ainda não viveu um nível de fé em Cristo verdadeiramente, um nível de amor e um nível de obediência que possa realmente te identificar como um homem ou uma mulher verdadeiramente salvo. Amém? E a primeira prova doutrinária é justamente o que eu comecei falando aqui, a fé em Jesus. A fé em Jesus Cristo. Não é em coisas. Não é fazer da igreja, fazer do evangelho um amuleto. Onde você só pega naquilo quando você está precisando. Muitos crentes é assim. Muitos crentes é assim, que ele só vai buscar a Deus quando ele está precisando de algo. E ele pega em Cristo como se ele estivesse pegando naquele pezinho de coelho, no trevo de 3 folhinhas lá, porque ele é cheio de superstição. E ele transfere essas superstições para Jesus. Ele bate até na madeira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes para repreender. E é incrível que a carta vai dizer que aquele que nega Jesus, aquele que nega que Jesus veio em carne, quantos creem que Jesus veio em carne? Aquele que nega que Jesus veio em carne, nega que Jesus é o Cristo, ele não procede de Deus, mas ele procede do maligno. E ninguém nessa terra pode ser salvo negando que Cristo encarnou. E encarnar nesse aspecto não tem nada a ver com a teologia do espiritismo com respeito à reencarnação. Que você morre aqui, lá na frente você reencarna no seu neto. Não! Lá na frente a pessoa reencarna num cachorro. Reencarna, não tem nada a ver sobre isso. A encarnação é justamente a ideia de que Deus encarnou, veio como homem. Veio como homem. Se você não crê nisso, irmão, se você não crê, se não for uma realidade isso aí que nós estamos falando, os teus pecados não foram perdoados, você não tem um perdão, você não tem justificação, não existe salvação para você e para ninguém, e nem para Pedro, nem para ninguém. Por isso que quando João está combatendo isso veio com muita força sobre a igreja. E as pessoas começaram a dizer assim, poxa vida, será? Acho que Jesus não veio, não, acho que Jesus não veio, porque esse mesmo João que escreveu a carta para provar esse Jesus histórico, foi o mesmo João que escreveu o Evangelho. E o Evangelho não era para provar a existência de Jesus. Entenda isso. O Evangelho não era para provar a existência de Jesus. Por que não era para provar? Porque no Evangelho Jesus estava presente ali. As pessoas viam Jesus, os judeus viam, ali está Jesus, eu estou vendo ele. No Evangelho de João, ele está trabalhando para que as pessoas passem a crer em Jesus. Nas cartas, ele está dizendo, eu vi Jesus, eu estava lá. E ele realmente existe. Não, João, mas como é que a gente vai crer? A gente não estava lá. Não, mas eu estava. Eu sou testemunha, eu o vi. Mas João, ele era Deus, ele encarnou. Encarnou. Ninguém pode ser salvo negando que Jesus veio em carne. Ninguém pode ser salvo se você não compreende que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele não foi metade homem e metade Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. A primeira regra doutrinária
que precisa ser estabelecida em nosso coração é justamente sobre a fé em Cristo. Ele não é um amuleto, ele não é um pezinho de coelho, ele não é um trevo da sorte, ele é Deus, ele é Jesus, ele existiu, Deus encarnou e ele realmente existiu. E ele existe até hoje. Mas quando entra nesse campo da fé, muitas pessoas perderam a fé. Porque muitas pessoas só se relacionam com Deus a partir de uma circunstância, a partir de uma bênção, a partir de um pedido, Não, você não pode se relacionar com Deus dessa forma. A segunda prova que evidencia que você é um verdadeiro cristão, sabe qual é? Você quer saber? Você quer saber? Eu vou fazer igual o pastor Roberto, só vou falar se 10 pessoas levantar a mão. Obrigado, você que levantou a mão e salvou a vida de quem não levantou. A segunda prova é a prova social. Essa prova social é justamente o amor. É justamente o amor. Quem não ama, não é nascido de Deus. Olha para você e fala assim, irmão, se você não ama, você não é nascido de Deus. Agora vem cá, irmãos, as pessoas não compreendem o que é o amor. Elas construíram um sentimento e nomearam aquilo como amor. Possessivo, cheio de ciúmes, obsessivo e às vezes com condições. Eu amo se você me der algo. Eu amo se você me der isso. Eu amo se você me amar. Se você não me amar, eu não te amo. E o que vai evidenciar que você é um verdadeiro cristão é a sua prova social, o seu amor. Porque quem não é nascido de Deus permanece nas trevas. Quem não ama jamais viu a Deus, porque Deus é o amor. Não podemos separar a nossa relação com Deus da nossa relação com essa pessoa que está do seu lado. É impossível, você não pode separar a sua relação com Deus dessa pessoa que está do seu lado. A prova de que você é um verdadeiro cristão é que você ama o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, o amor de Deus não está em você. E a prova do amor é o serviço. Amém? Demonstramos o nosso amor não só com palavras, mas com ações concretas de ajuda aos necessitados. Não, eu amo, mas você tem uma expressão de que você ama, tem ações claras de que você ama. Então amar é realmente demonstrar. E a pergunta é, se você não ama a esse irmão que você vê, como você pode dizer que você ama a Deus sendo que você não o vê? É possível? A terceira evidência de um verdadeiro cristão é a sua prova moral, é a sua obediência. Aqueles que creem em Cristo e amam a Cristo devem andar assim como Ele andou. Você não é conhecido como um discípulo de Cristo porque você vem à igreja. Você é conhecido como um discípulo de Cristo se você anda como Ele andou. Se nós andamos nas pegadas de Jesus, seremos conhecidos como discípulos de Cristo. E esse andar está condicionado à obediência, é obedecer a Ele. E quando entra no campo da obediência, nós precisamos ir mais a fundo. Porque às vezes teremos que perdoar quem nos ofendeu, amar quem nos odeia, fazer bem a quem nos fez mal, andar 2 milhas com quem pediu para a gente andar só 1. O nível da prova de que você é verdadeiramente um discípulo de Cristo, um cristão genuíno, está condicionado ao teu nível de obediência a Ele. Porque a Bíblia fala que Jesus perdoou todos e amou todos. Não pode ter um abismo entre o que você fala e o que você faz. A nossa obediência à palavra de Deus, nossa obediência a Cristo evidencia
se realmente somos verdadeiros cristãos. Aí Jesus declarou: se você realmente me ama, você obedece tudo que eu te mando. E o nosso relacionamento com Jesus não é de manda aqui, manda lá, faz o que eu... Não, é de obediência à sua palavra. Palavra que vai te fazer bem, que vai te gerar vida. John Stott escreveu assim: João escreveu o evangelho para incrédulos, a fim de despertá-los à fé. E a epístola para os crentes, a fim de aprofundar a certeza deles. O seu desejo quanto aos leitores do evangelho, era que pela fé recebessem a vida. Aos leitores da epístola, que soubessem que já possuíam a vida. O evangelho contém sinais para evocar a fé. A epístola contém provas para julgá-la. No evangelho, os inimigos são os judeus incrédulos, que duvidavam, não do Jesus histórico, porque ele estava ali, mas de que esse Jesus histórico é o Cristo, o Filho de Deus. Contudo, na epístola, os inimigos da verdade são os cristãos, professos. E o problema deles diz respeito não à divindade de Cristo, mas à sua relação com o Jesus histórico. Isso é muito forte, isso daí me toca demais. O tema da epístola é o Cristo é Jesus. E o tema do evangelho é Jesus é o Cristo. Então aqui na epístola, João está combatendo não os judeus que não acreditavam, mas os cristãos que se dizem ser cristãos e não obedecem ao evangelho como ele realmente pede. O evangelho a qual João escreveu, ele trata dos fundamentos da fé cristã. E a epístola dos fundamentos da vida cristã. Vida cristã, irmão. Um dia eu vou fazer uma série de mensagens sobre vida cristã. E hoje o que nós vamos falar é justamente sobre isso. Sobre a primeira epístola de João. Sobre Cristo, a palavra da vida. Então abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Já está aberta? E vamos mergulhar nas Escrituras como se você estivesse vivendo aqueles dias. Você precisa amar a palavra de Deus, amém? E ele começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunhos e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão que o Evangelho gera, como Paulo disse, é conosco, pessoas, com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aí ele continua no versículo 4: e estas coisas, pois, eu vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse capítulo 1, irmãos, é riquíssimo em revelação. É poderoso em revelação.
Como de costume, quando você começa uma carta, a primeira coisa que você faz nessa carta é você se identificar. E aqui quem vos fala é o Wellington, filho de fulano, ciclano, beltrano, servo tal, e assim vai. Você se identifica. Quem vos fala é o Wellington, e assim você dá toda a identificação de quem é você. João, quando ele começa a carta de 1 João, ele nega, ele dispensa todos os comentários possíveis e válidos até, que identificava quem ele era. E ele começa direto, o que era desde o princípio, que temos ouvidos e temos visto, os nossos próprios olhos viram e o contemplamos. Ele já começa falando claramente, expressando já do primeiro ato sobre a pessoa de Cristo. Ele não se perde na apresentação de si mesmo. Ele ganha tempo para que os seus leitores possam simplesmente observar que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. De que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E a mensagem é o próprio Cristo. Por isso que ele começa falando de toda a grandeza de Cristo, da pré-existência de Cristo, declarando que Cristo já existia desde o princípio. E aqui ele já está combatendo toda aquela teologia que dizia que era impossível Jesus ser o Filho de Deus. Toda a teologia que dizia que era impossível Jesus ser o próprio Deus, ou Deus encarnar em Jesus, não, é impossível. E aqui ele já está dizendo o que era desde o princípio. Ele já é desde o princípio, antes que existissem todas as coisas. Cristo já é. Ele não foi criado. Ninguém precisou criar Deus, Jesus. Ninguém precisou criá-lo. Ele existiu. Deus tem mãe, Deus tem pai, Deus não tem porque Ele é. Qual que é a origem de Deus? Deus não tem origem, Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a origem, Deus não tem origem, Ele é a própria origem. Porque você foi gerado em quem? Em mim? Você foi gerado em Deus. Você nasceu de um ventre materno, com sentimentos e emoções estritamente conectados com o pai e mãe, mas as Escrituras garantem que você foi gerado no coração de Deus. Não, pastor, mas você não sabe o que eu vivi. Foi tão difícil a minha infância. Foi tão difícil no ventre da minha mãe, eu sofri tanto desabalo. Você não sabe em quem você foi gerado. É isso que você não sabe. Porque as Escrituras garantem que você tem uma origem. Essa origem não é no Adão caído. Embora a nossa natureza pecaminosa tenha essa origem no Adão caído, a nossa natureza celestial tem uma origem celestial em Cristo Jesus. Tudo foi convertido em Cristo Jesus. Por isso que Ele sempre existiu. Deus é Deus desde toda a eternidade. Ele é eterno. Amém? João quer dizer para todos nós que o que ele está proclamando foi o que ele viu, o que ele ouviu, o que os seus próprios olhos viram, o que as suas mãos tocaram. Por isso que a Bíblia identifica João como uma testemunha ocular, uma testemunha real sobre a existência de Cristo. Uma coisa era os outros homens escreverem sobre Jesus, outra coisa era alguém que viu, ouviu e tocou. Por isso que quando ele começa o evangelho lá, em João capítulo 1, capítulo 1, ele começa assim também. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que é isso? É a revelação clara da existência de Deus, do poder de Cristo, de quem Cristo é para ele. E ele fala no verso 1 que ele ouviu, que ele viu e que ele tocou. O que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. O que temos visto,
o que temos ouvido e o que nossas mãos apalparam. Ele fala sobre os 3 sentidos mais importantes e mais nobres que o homem carrega, que é a audição, a visão e o tato. Ele fala sobre esses 3 sentidos importantíssimos. E João, em sua carta, quando ele quer combater os falsos ensinos que diziam que Jesus era simplesmente uma emanação divina, um ser, só um ser, e que jamais Deus encarnaria em Jesus, era impossível, era o que eles pregavam para deturpar o evangelho. E João afirma: não, eu toquei nele. Não, mas ele era só um espírito perambulando sobre a terra. Não era. Eu toquei nele. Eu ouvi ele. Eu estive do lado dele. João pode afirmar, porque ele mesmo escreveu, dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava. E ele teve a ousadia de encostar a sua cabeça no peito de Jesus, para ouvir mais de perto o sussurro da voz de Jesus. O sussurro da voz de Jesus. Amém? E João nos faz entender claramente que contemplação é diferente de toque, de apalpar. E a Bíblia fala que a contemplação é importante. Você precisa contemplar a beleza de Cristo. Mas aqui João fala que ele contemplou, mas que ele também tocou. E contemplar traz o sentido de algo que para na sua frente. Os seus olhos ficam fixos. Irmãos, eu lembro a primeira vez, aleluia, primeira vez que eu reencontrei com a minha esposa. Primeira vez, eu fiquei assim, ó. Você lembra, amor? Ela tinha os cabelos assim cacheados, ela gostava muito. E a hora que ela parou assim, eu fiquei assim, ó. E eu com perfume da Avon, aquele musk, sabe? Só faltava derramar aqui no cangote para escorrer até aqui na espinha. Cheiroso, irmão, cheiroso. Sabe, Cícero, aquele musk azulzinho, aquilo é bom. Aquele dali, o meu tio Chaga gosta. Aquele dali é capa. Aquele musk assim que você jogava, né? Que ele não tem aquele spray, ele é só, você só joga ele assim, joga. É igual desinfetante, você joga ele, maravilhoso. E eu fiquei contemplando a minha esposa, assim, que na época não era nada. E eu fiquei contemplando. E contemplar é isso, é algo que para na sua frente, você se torna um espectador. Você para e você contempla. E João está falando justamente sobre isso. No sentido de que ele contemplou. De que ele contemplou Cristo, seus olhos ficaram fixos em Jesus, assim como um espectador está à espera de algo. Quando você está naquele filme, você está só esperando o final, você fica fixo, esperando aquilo. Mas só que ele fala o que contemplamos, mas ele também fala e o que nossas mãos apalparam. E o que é apalpar? No sentido de tocar algo a fim de examinar. É diferente. É tocar algo com o propósito de examinar. E ainda tem uma profundidade, que ele fala que apalpar é como um cego que está tocando em algo, examinando com delicadeza, para descobrir o que tem ali. E João estava dizendo: uau, eu contemplei, mas eu apalpei ele, eu examinei ele, eu estive com ele, eu conheci cada passo, cada sentar, cada levantar, cada andar, cada falar dele. Eu examinei a pessoa de Jesus, eu examinei a pessoa de Cristo. Ele está dizendo: as minhas mãos o apalpou como um cego que está apalpando a fim de examinar cuidadosamente para ter conhecimento. Ele está dizendo: Jesus é a mesma forma, é a mesma coisa. Você precisa apalpar ele. Não tenha um relacionamento com Jesus de distanciamento, irmão. Não tenha um relacionamento com Jesus de distanciamento. Tenha um relacionamento de Jesus com toque. Com toque. Com toque. Amém? Quantos estão aqui?
Esse mesmo toque foi o que Tomé disse. O que Tomé disse? A hora que ele chegou no lugar, Jesus acabou de passar aqui, eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar as minhas mãos no lugar da ferida dele. Eu tenho que examinar. E você sabe o que Jesus fez? Jesus não questionou a suposta incredulidade de Tomé. Porque por trás daquela incredulidade tinha alguém curioso. Por trás daquela incredulidade tinha alguém interessado em tocar em Jesus, em examinar Jesus. Por trás daquela suposta incredulidade tinha alguém que estava dizendo assim: eu quero ver mesmo, mas se for ele eu quero tocar. Se for ele eu quero colocar as mãos. E ele diz assim: eu não acreditarei. Ele falou, com Tomé falando, eu não acreditarei se eu não ver as marcas dos pregos, e se eu não colocar o dedo, se eu não tocar na marca que está do seu lado. Alguém que estava disposto a examinar cuidadosamente o seu Jesus. Era justamente isso que João estava falando. Eu vi, mas as minhas mãos o tocaram. Você acha que esse homem, seria possível um dia esse homem perder a fé? Não. Você acha que um dia João teria a possibilidade de apostatar da fé? Não, é impossível. Impossível. Ouviu o que ele ouviu. Ver. Contemplar o que ele contemplou e tocar o que ele tocou, era impossível aquele homem apostatar da fé. Cabe uma lição para nós, irmãos. Os desistentes são aqueles que nunca tiveram uma experiência concreta com Jesus. Os desistentes são aqueles que nunca tiveram uma experiência de toque, de ouvir verdadeiramente a voz do seu amado, de ouvi-lo completamente. Amém? Quando você pula para o verso 2, vamos lá. Ele fala assim, eu vou ler na versão NVT, depois eu falo na versão ARA, pode ser? Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Jesus afirma que o ouviu, as suas mãos o tocaram, e ele está dizendo, e eu tenho plena convicção de que aquele homem pelo qual eu vivi com ele 3 anos, ele é Deus, ele é a vida. E João fala, ele nos foi revelado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito profunda que me veio aqui agora. Você não acha Deus, você não encontra Deus, é Deus que se revela a você. Não, eu encontrei Deus. Não, você não tem poder para encontrar Deus. Você não tem capacidade nenhuma de encontrar Deus. É Deus que se revela. É Deus que tem a capacidade, a graça de se revelar aos seus. De se revelar. E João estava dizendo, a vida foi revelada a mim. Ele teve uma revelação, irmão. O véu da incredulidade que estava sobre o seu rosto, ele caiu quando ele teve a pura revelação do Filho de Deus. Revelar significa ter uma revelação das suas ações. As ações de Jesus foram expostas diante de João. Em toda a sua totalidade, no pensar, nos seus desejos, nos seus anseios. Quando João tinha desejo de matar, ele se deparava com um Cristo que tinha desejo de amar. Porque João um dia se deparou com a cidade de Samaria. E a cidade de Samaria apedrejava Jesus, eu vou te matar. Se você entrar aqui, você morre. E João e Tiago olhou para Jesus e falou assim, Jesus, você quer que a gente faça aquela mesma oração que Elias fez? Qual que é, meu filho? Você quer que a gente ore
e que caia fogo do céu e que consuma todos esses samaritanos. Aleluia. Eu acho que eles imaginavam Jesus olhar e falar assim: nossa, mas como você me ama, em Tiago, em João, como você é demais. Você é capaz mesmo de orar para que desça fogo do céu e consuma todos eles. Sim, Jesus, é só o Senhor autorizar. Porque tem muitos que acreditam que isso também é amor a Deus. Mas só que ele teve uma revelação de um Cristo que falou: não, para com isso, guarda seu coração, ô trovão. Guarda o coração. Mas que lá na frente Jesus entrou em Samaria, sem pedra, as pedras caíram por terra, sem ninguém querer matar ele. Pelo contrário, uma mulher samaritana foi a ponte para Jesus entrar em Samaria. Olha que Cristo, que Jesus é esse, irmão. Eu fico imaginando por que a gente subestima tanto Jesus. Por que a gente acredita que Jesus pode mudar a sua vida, mas não pode mudar a vida de outros? O que Jesus pode fazer na vida do fulano ciclano, mas na minha ele não pode fazer? A gente subestima demais aquilo que Cristo pode fazer. Você serve a um Deus tão poderoso, nós servimos a um Deus tão poderoso, que para ele entrar em Samaria, ele usou uma mulher prostituta que se arrependeu de seus pecados. Ele não pode usar você. Amém. O verso 2, na versão Almeida, ele fala assim: e a vida se manifestou, e a vida se manifestou e nós a temos visto. Não é isso que está aí? A vida se manifestou e nós estamos vendo ela. Eu vou falar de novo. A vida se manifestou. A vida. Irmão, nesses últimos dias, a palavra que tem tocado muito meu coração é a palavra vida. E me lembro até de um apresentador, que eu esqueci o nome dele, a qual no final de todas as suas entrevistas na Cultura, ele dizia: fulano, o que é a vida? Quem já assistiu? Como que é o nome dele? Lembra, Cleiton? Eu esqueci o nome dele. É um nome esquisito. Não, esquisito não, diferente. E sempre no final de suas entrevistas ele falava: fulano, o que é a vida? E as pessoas falavam. E eu vou falar para você o que é a vida aqui hoje. Você está disposto a saber? Então levanta sua mão e fala assim: eu quero, pastor. Estou desanimado, mas quero. Tá, não, eu tenho certeza que você está feliz. João aqui está provando nas Escrituras, e isso, ele está trazendo essa revelação para nós. Ele está dizendo que a vida é Jesus. Uau, que revelação poderosa. Nossa, pastor, estou chorando com isso. Você não ia chorar com isso. Você não vai chorar com isso. Porque a sua vida é o seu dinheiro. Sua vida é os seus negócios. Sua vida é tudo menos Jesus. Nós buscamos de tudo para fazer sentido na vida. Nós buscamos tudo para fazer sentido na nossa vida, irmão. Sua vida é o seu casamento, é o seu namoro, é tudo, menos Jesus. O sentido real da vida é Jesus. Viver para a glória dele. João estava dizendo: a vida se manifestou a mim. Se tiver qualquer outra coisa que for proposta a mim, eu negarei. Porque a vida já foi revelada, o estilo de vida, o estilo de pensar, o estilo de andar, o estilo de ver as coisas já foi revelado a mim. Porque a vida que é Jesus não é simplesmente um homem, é um homem. Mas a vida que... Isso, ele mesmo. Mas a vida que é Jesus é um estilo de vida incorruptível que vai glorificar o nome de Jesus. Que vai glorificar o nome de Jesus. Para João, Jesus não é apenas um doador da vida. Para João, Jesus é a própria essência da vida eterna. Por isso que ele afirma que a vida se manifestou, porque ele teve uma revelação da vida e ele disse assim: eu dou o testemunho de que o que eu anuncio a você é a vida eterna. Mas nós precisamos ter uma compreensão do que é vida eterna. Porque talvez para uns, vida eterna é simplesmente um palácio.
Para outros, vida eterna é simplesmente andar em ruas de ouro. Para outros, vida eterna, a eternidade, é simplesmente parar de sofrer. E muitos estão esperando morrer para ter a vida eterna, amém? Muitos estão esperando morrer para parar de sofrer. Muitos estão esperando morrer para conquistar, para ter a vida eterna em si. E isso, deixa eu falar uma coisa para você, não é a maneira correta de se compreender o que é a vida eterna. Porque as escrituras dizem que a vida eterna já foi manifestada. Você não espera morrer para vivê-la. Você morre no seu velho homem para vivê-la. Você morre no batismo com Jesus para você viver a vida eterna. A vida eterna, irmão, é uma cultura celestial, vivida para a glória de Deus. Uma renúncia do seu velho eu, do seu velho homem. Uma renúncia dos nossos pecados. Uma renúncia verdadeira da nossa carnalidade, da nossa mentalidade caída. E uma entrega total para viver para a glória do Filho de Deus. Provando moralmente de que você obedece às Escrituras. Provando de forma social de que você ama, porque o amor de Deus está em você. Por isso que a vida eterna não tem a ver com um lugar geográfico. A vida eterna tem a ver com uma pessoa de Jesus sendo revelada, seguindo os passos dele. A eternidade, pastor, mas quando chega lá não haverá mais choro. Mas aqui também há uma possibilidade dos teus choros serem um choro que vai glorificar o nome de Jesus. Aqui não haverá fome, não haverá necessidade. Irmão, quem tem Jesus não tem falta de nada. No texto original de Salmos, Salmos de número 23, o texto diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? No texto original diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada. Por quê? Porque Deus é o meu pastor. Olha para o Senhor e fala assim: se Ele é o teu pai, se Ele é o teu pastor, se Ele é o teu Senhor, do que mais você precisa se você já tem tudo? Do que mais nós precisamos se já temos tudo? Em Jesus, a própria vida de Deus jorra dentro de nós, como uma fonte que jorra para a vida eterna. Em Jesus, dentro de nós, se abre uma fonte que jorra, uma fonte que Deus vai liberar ela dentro de mim, dentro de você. E essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Amém? Deixa eu caminhar, porque senão a gente vai ficar para trás aqui. Eu tenho que ser bem objetivo em cada texto. Versículo 3. Nós falamos sobre a revelação de Cristo no versículo 2. E no versículo 3 nós vamos falar sobre a proclamação da palavra da vida. E o que temos ouvido, ou melhor, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vocês também igualmente mantenhais comunhão conosco. E ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas eu vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Quando você experimenta uma vida verdadeira em Deus, que é a vida de Cristo, a vida eterna, então você tem uma grande alegria. Então você carrega dentro de si uma alegria que você é capaz de partilhar, de compartilhar dela com todos. Se hoje, irmão, você não tem essa alegria, é a noite de você entregar sua vida a Jesus. Pastor, mas eu lembro que há 10 anos atrás eu entreguei minha vida a Jesus. Mas hoje, se você tem uma vida amargurada, que não tem sentido, entregue seus caminhos a Jesus. Entregue sua vida por inteiro a Cristo. Por quê? Porque todos que tiveram um encontro com Jesus, eles compartilharam de suas vidas. Lembra de André? O que André fez? André correu até Pedro e falou assim: Pedro, vem, eu preciso te levar até um homem. Preciso te levar até um homem. Lembra de Felipe,
O que Felipe fez? Natanael, o que foi? Vem aqui, você precisa ver algo. Vê o que? Você precisa ver algo. Ele pegou Natanael e levou Natanael até Jesus para ver. Tá aí, veja ele. Lembra da mulher samaritana? Por quê? Porque todos que tiveram a alegria completa de uma nova vida, eles não vão suportar guardar aquilo só para si. Se você é um cristão, que você não manifesta a alegria de Cristo, como diz o pastor Luiz Hermínio, ele fala, você é um difamador do evangelho. Todo aquele que não é alegre por causa que não carrega a alegria de Cristo em si, ele é um difamador do evangelho. É muito forte isso. Se você não carrega essa alegria de Deus em sua vida, se perto de você as pessoas ficam mais amarguradas, entristecidas, você precisa entregar os seus caminhos a Jesus. Você precisa entregar os seus caminhos a Jesus. Porque se a tua vida carrega a alegria de Cristo, todas as pessoas que estão à tua volta, aquilo vai transbordar em você e vai atingir aquela pessoa. Ah, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo. Irmão, tudo o que acontece não pode definir a alegria completa que está em Jesus. A alegria completa que está em Jesus. Os apóstolos tiveram um encontro com Jesus e o que ele declarou? Eu não vou deixar de anunciar a vocês o que eu ouvi e o que eu vi. Então olha para cima e fala assim, irmão, não deixe de anunciar o que Cristo fez na sua vida. Pastor, mas eu não tenho nada para anunciar. Então quer dizer, então significa que ainda não houve uma obra de Cristo em sua vida. E isso precisa acontecer na sua vida. Precisa acontecer uma obra gloriosa. É isso que João está dizendo. A obra gloriosa de Cristo em sua vida vai gerar comunhão, vai gerar um transbordar da alegria de Deus. A sua alegria será completa quando você tiver uma verdadeira comunhão com Cristo. Para de buscar alegria em outras coisas. Para de buscar prazer em outras coisas. Para de buscar alegria, irmão, em coisas banais, em coisas que se passam. Busque alegria naquele que é o dono de todas as coisas, em Jesus. Amém. Em Jesus. A proclamação. O que ele está dizendo? Eu vou anunciar o que eu ouvi, o que eu vivi. Você consegue abrir a sua boca hoje para pregar o evangelho? Você consegue anunciar o que você viu e o que você ouviu? Você consegue anunciar e declarar assim, ó, eu tive uma experiência com Jesus. Não, mas como aquele... Não, eu tive uma experiência. Mas como, irmão, não tem a vida cristã, não existe uma vida cristã sem uma experiência com Jesus. Sem um toque, sem uma experiência com a palavra, com uma palavra revelada, com o Cristo. Não existe. Você precisa compreender que todos nós carecemos de uma profunda experiência com a pessoa de Jesus, com o Cristo, com a beleza de Cristo. Quando você contemplar a beleza de Cristo, você não vai conseguir mais se vislumbrar com outras coisas, porque você já tem a vida. Pergunta para o seu irmão, o que é a vida para você? Pastor, eu ainda estou buscando sentido na vida. Não, a vida já se manifestou. A vida é Jesus. Ela já se revelou. A vida já se revelou. E você está buscando sentido em tantas e tantas e tantas e tantas coisas, quando na verdade o sentido de todas as coisas é Jesus. O prazer de viver para a glória dele, em obediência a ele, em paixão, em amor por quem ele é. Quando você abrir a sua boca, irmão, e você declarar e você proclamar, como João está dizendo aqui, quando você anunciar o que você ouviu e o que você viu da pessoa de Cristo, isso vai gerar frutos poderosos. E um dos frutos que eu quero conversar com você rapidamente é o fruto da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho e da comunhão com o seu próximo.
anunciando-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. O evangelho, ele gera comunhão entre o corpo de Cristo. Comunhão não é depois de um culto e comer pizza e encher a barriga, só engorda. Só engorda. Tem crente que ele só engorda, mas ele ainda não compreendeu o sentido real do que é comunhão. Para ele, comunhão é só comer depois do culto. Vamos para a comunhão. Comunhão é orar uns pelos outros. Comunhão é suportar uns aos outros em suas fraquezas. Não é só dar comida. Vamos comer. É orar, irmão. É orar, é interceder. É você clamar, é você profetizar, é você liberar, é você ser boca de Deus naquele momento que aquele irmão não está ouvindo Deus. Isso é comunhão verdadeira. É aquela pessoa que está isolada, aquela pessoa que está em decadência, distante do corpo, sem previsão, sem paixão, sem anseio nenhum de viver em comunidade. E você chegar nela, colar nela e falar assim: vamos estar junto. Vamos estar junto, porque o Senhor vai restaurar você na comunhão do corpo de Cristo. E não é só você convidar ela para uma noite de pizza. É você se tornar um pai para ela. É você se tornar um irmão para ela. É você se tornar na vida dela alguém, um viticultor, que não vai permitir ela ser arrancada daquela terra. Eu sei, o nosso evangelho é fácil de viver, mas o evangelho de Cristo é terrível. É terrível. E quando eu me deparo com a essência genuína do evangelho de Cristo, eu digo: que miserável homem que sou. É tão... Mas volta. João estava ciente de que os lobos estavam na espreita para destruir as ovelhas. João sabia que no meio daquela igreja tinha lobos. Por isso que ele fala assim, Evelyn. Por isso que ele fala assim, ó. E que tenhamos o que temos visto e ouvido, e também anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenham comunhão conosco. O lobo só pega uma ovelha que está desgarrada. Quem está na comunhão, o lobo não tem autoridade. Quem está na comunhão, o lobo não consegue tirar ela, roubar ela. Quando se tem comunhão. Por isso que se Jesus, irmão, fez algo na sua vida, a partir de hoje, seja um homem, uma mulher de comunhão. Seja um homem, uma mulher de verdadeira comunhão. Mas entenda o princípio real, o conceito real do que é a comunhão. Porque ele fala que essa proclamação vai gerar uma comunhão no corpo de Cristo. Uma comunhão verdadeira. Irmão, sabe por que o diabo tem levantado nesses dias ideologias capazes, irmão, de destruir as famílias? E essas ideologias só tomam força quando não há uma verdadeira comunhão. Que o diabo sabe que ele consegue pegar os crentes na falta de comunhão. Esse é o lugar. Você sabe por que o diabo consegue introduzir uma ideologia na vida de uma criança? Porque, como foi falado ontem, a criança está dando trabalho, você dá um celular para ela, ela vai ficar quieta, ela não vai te atrapalhar em nada. Mas só que você está se distanciando dela, a comunhão está sendo rompida. E é ali que o diabo entra. O diabo entra nessas lacunas. É nessas lacunas que o diabo entra. Nessa quebra de aliança, nessa quebra de comunhão, que o diabo consegue acessar. Quando os pais se distanciam de seus filhos, quando o pastor se distancia de suas ovelhas, quando o líder se distancia de seus liderados, quando o membro se distancia do corpo, essas ideologias se tornam ainda mais ofensivas. Porque a comunhão protege. Eu vou sempre falar, toda vez que eu falo de comunhão, você vai ouvir eu falando da historinha dos porco-espinho. Quem já ouviu? Quem já ouviu a historinha do porco-espinho? Quem não ouviu a historinha do porco-espinho? Então, há muita gente. Então vocês vão ouvir hoje.
Você sabia que na época do inverno, naquele frio, a toca, né? Eu posso colocar a toca do porco-espinho apertada. E quanto mais próximo eles estão, mais eles se aquecem. Mas também, quanto mais próximo eles estão, mais eles se espetam. Mas só que fora é um frio terrível. Se ele sair, ele morre. E dentro é quente, mas é desconfortável. Mas ele sobrevive. Isso é igreja. Isso é igreja. Amém? Isso é igreja. Não estou dizendo que se você sair da igreja você morre, não é isso. Estou dizendo que se você perder a comunhão, você está exposto aos lobos, a um gavião, a uma ave de rapina, ao frio. Mas se você estiver na comunhão, ainda que seja doloroso, mas aquilo te guarda, te protege. É espinhento, irmão. Tem crente que é espinhento. Mas eu prefiro ficar colado. Fala assim, irmão, você é espinhento, mas... Fala... Eu gostei da Fernanda, se você fez assim. Gostei dessa. Fala assim, irmão, você não é... Eu amo você, é tão bom estar com você aqui. Mas se você percebe como é nesse distanciamento que as ideologias entram e se destrói. Quando o pai se distancia do filho, quando o pastor se distancia da ovelha, quando o liderado se distancia do seu líder. É perigoso. Você se torna uma presa fácil fora do corpo. Você se torna uma presa fácil. Por isso que nesses dias a ordem é intensifique a proclamação do que Cristo fez na sua vida. Em todos os lugares. Porque ela vai gerar comunhão, capaz de desfazer as obras malignas do diabo. O Senhor nesses dias está nos chamando para uma comunhão com o Pai, com o Filho e com os nossos irmãos em Cristo. Amém. O segundo fruto que a proclamação vai gerar é justamente essa alegria completa. A alegria completa. E ele fala no versículo 4, e essas coisas eu vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Tem coisas maiores do que a prostituição. Tem coisa mais preciosa do que a droga. Tem coisa mais preciosa do que o pecado. Sabe o que é? A alegria de Deus. A alegria de Deus. Tem coisa mais preciosa do que a droga, do que a bebida, do que a pornografia, do que o adultério. Sabe o que é? A alegria de Deus. Porque a Bíblia fala que essa alegria é completa. A alegria que o mundo dá, irmãos, é uma alegria incompleta, é uma paz incompleta, momentânea, e que não carrega um fruto para a eternidade. Mas a paz e a alegria que Deus dá, Ele garante, ela é completa. Ela é completa. Porque a comunhão, que é o que nós falamos, ela é a raiz da alegria. Ela é a raiz da alegria. E a alegria, ela é o fruto da comunhão. Não tem coisa melhor. Ó, quão bom e quão suave, quão suave é que os irmãos vivam. É como um óleo precioso que foi derramado sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba e vai até as suas orlas. É precioso. É precioso, é alegria. Por isso que a comunhão, ela é a raiz da alegria, e a alegria, ela é o fruto da comunhão. Estabeleça as raízes profundas de comunhão, e você vai viver uma vida alegre. Você vai viver uma vida alegre. A comunhão, irmão, olha que profundo isso, olha que profundo. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão. Tem um livro que eu estou lendo do Dietrich Bonhoeffer, um alemão, que se chama Vida em Comunhão. E ele fala como que o cristão precisa viver em comunhão. Viver em comunhão. Porque a comunhão, ela é a resposta de Deus para a solidão. A alegria
é a resposta de Cristo para o vazio da superficialidade da vida. Isso é muito poderoso. Quem vive uma vida superficial nunca terá uma alegria completa. Mas quem vive a vida, e a vida é Cristo, esse terá para sempre a sua alegria completa. Pastor, mas isso tudo é quando morrer? É agora. É agora. Pastor, então você quer dizer que eu nunca vou ter momentos de lágrimas? Lógico que vai ter. Tristeza, lágrimas. Você tem que... Curta o teu momento de luto, de dor. Curta aquele momento. É um momento que é para chorar, então chore. É um momento que é para sorrir, sorria. É um momento que é para dançar, dance. Caminhando eu vou, Arthur, para Canaã. Não tô brincando. Ele gela por dentro. Divirta-se, curta. Mas a alegria, ela tem a fonte em uma comunhão com Deus. Então, se a fonte da alegria é a comunhão com Deus, o dia que você está triste é porque você está sem comunhão. Simples. Vai orar. Faz assim, irmão, quando você estiver triste, essa vai pegar. Eu vou até beber água. Essa é boa. Gostei. Obrigado. Obrigado, Jesus. Foi o Senhor, eu sei. Quando você estiver triste, aleluia, não vá para o Instagram dizer... dia mal. Vai para Jesus dizer: Jesus, o Senhor é minha alegria. Pegou ou não pegou? Quando você estiver triste, não vai murmurar, vai declarar diante do Senhor: Senhor, Tu és a minha alegria. Tu és a fonte de alegria da minha vida. Porque eu sou diferente, eu só posso quando eu estou alegre. Quando eu estou triste, eu vou orar. Então a sua fonte de alegria é Jesus, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com essa coisa linda que está do seu lado, que se chama Renato, Luísa, Dileuza, Valda, Bruna. Entende? É isso. Não viva uma solidão, irmão. Paulo diz que no reino de Deus, que o reino de Deus que está em nós, ele é o quê? Ele é alegria no Espírito. O fruto do Espírito, alegria. Filipenses 4:4. O que diz? Olha que profundo. Coloca para mim, Fran, Filipenses 4:4. Tô perando, fica tranquila. Tô perando. Alegrai-vos sempre. Onde? Não é na bênção, é no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Em quem, irmão? No Senhor. A alegria, ela é o fruto do relacionamento com Jesus. Só na presença de Jesus, só na presença de Deus, a plenitude de alegria. Salmos 16, versículo 11. É um salmo que eu li essa semana, que esse salmo me pegou demais. Tu me farás ver os caminhos da vida. Uau! Tu me farás ver os caminhos da vida. O que é a vida para você? O que é a vida? Na tua presença há o quê? Vamos ler todo mundo junto esse texto. 1, 2, 3, vai. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Já, irmão, você já comeu aquela pizza, aquele hambúrguer que você faz assim, ó? Esse daí que você pensou agora. Esse daí. Aquela lasanha, aquele frango, aquela picanha. Que você lambeu. Todas as vezes que você desfrutar da presença de Deus, você tem que falar assim: que delícia, Senhor, estar na tua presença. Que delícia, Jesus, estar na tua presença. O que é orar para você? Orar é peso? Orar, nossa. Deixa eu ir lá orar. Ou orar para você é delícia, é alegria. Depende do nível do teu coração, da tua devoção a Deus.
Vamos lá, irmão, deixa essa palavra entrar no seu coração. Eu não vim aqui para te emocionar. Não vim aqui para te emocionar. Se você não tiver uma compreensão do Evangelho e da palavra de Deus no seu coração, você vai ser um crente rotineiro, que vem à igreja todo domingo, mas que não compreende as Escrituras. Eu vou te falar, se sua vida não muda, se não há uma mudança na sua vida, dificilmente haverá uma mudança nas pessoas que estão à sua volta. Eu creio muito nisso. E no versículo 5, irmãos, eu preciso caminhar para o término dessa mensagem, senão no domingo que vem eu não consigo pregar o capítulo 2. No versículo 5 ele fala: ora, esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Irmão, se imagina, você crê nisso? A pessoa chegou e disse assim: agora eu vou trazer a mensagem de Deus agora. É como se ele falasse assim: atente os seus ouvidos. E não é qualquer pessoa, é João, irmão. É o homem que esteve com ele. E ele fala assim: esta é a mensagem que eu ouvi dele. Não ouvi do padre, não ouvi do pastor. Ele está dizendo: esta é a mensagem que dele eu ouvi. E eu vou transmitir essa mensagem para você. E ele fala: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Deus é luz. João agora está tratando não mais sobre a revelação de Cristo, ele está tratando sobre a revelação de Deus. E ele está dizendo: eu vou trazer agora uma revelação de quem Deus é. Deus é luz. Deus é luz e nele não há treva. Nele não há nenhum tipo de escuridão. Em Deus não há nenhum tipo de escuridão. João está deixando claro que nada passará desapercebido ao olhar de Deus, porque Deus é luz. Deus é luz. E aqui há um convite de Deus para mim e para você, para que eu e você andamos onde? Na luz. Porque o propósito de Deus é que eu e você andemos sobre a revelação da santidade, da transparência, da santidade dele, da luz dele, da luz de Cristo. Porque Jesus quer nos ensinar que todo aquele que diz que é seu seguidor deve andar na luz. Porque a vida do cristão não pode ser uma vida oculta, cheia de escuridão. Sua vida precisa ser clara, transparente, porque Deus só trabalha na luz. E eu e você, como filhos de Deus, precisamos andar na luz. Na palavra de... Irmão, quando João fala sobre treva, João está falando de um estilo de vida reprovável. Entende? Em João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. O andar em treva é um estilo de vida reprovável, um estilo de vida que é com um pensar reprovável, com um agir reprovável, com intenções reprovável. Por isso, no Evangelho de João, as palavras de Jesus sobre a luz tem a ver com um andar sobre a luz, que é estar na luz dele. Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Terão a luz da vida. Aleluia. As Escrituras dizem que se todo o teu olhar for de treva, todo o teu corpo será treva. Mas se todo o seu olhar for um olhar de luz, como diz a Catarina assim, ó. É quando ela olha pra gente, faz assim, ó. Se todo o teu olhar for um olhar de luz, todo o teu corpo será iluminado. Então o que define, irmão, o que define os teus tropeços e às vezes as tuas caídas, sabe o que é as tuas quedas? É para onde você está olhando. Para de olhar para a treva. Olhe para Jesus. Coloque os teus olhos no autor e consumador da sua fé.
Por isso que a partir do versículo 6, ele fala no versículo 5, falando da revelação de Deus. No versículo 10, no versículo 6, ele começa a falar algo muito poderoso. É muito forte que eu vou falar para você aqui agora. E ele começa a desconstruir uma ideia que tem sido usada muito nesses dias. É quando ele fala que os mestres daquele tempo, eles pregavam que era possível ter uma comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em treva. E João veio justamente para aniquilar isso. E é o que nós vemos hoje. Você entra na internet e você vê muitos influencers bebendo, se drogando, se prostituindo e abrindo a boca e dizendo: eu sou evangélico. Eu doei esse mês 2.000 cesta básica na igreja. Eu doei esse mês 20 caixas disso, 20 caixas daquilo. Nossa, eu dou aquilo, eu faço aquilo, e eu sou aquilo. E ora. E daqui a pouco, quando ele está orando, ele está com um negócio de maconha na mão. E daqui a pouco ele está com cachaça na mão. E daqui a pouco ele está dando um tapa na bunda da meninona. Você fala: que é isso? Porque eles acreditam que é possível viver, ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Mas para a igreja de Cristo, não. Se você conhece as escrituras, isso aí precisa ser desconstruído na sua vida. Se você entender, já vai ser bom, porque alguém mais vai entender, porque ele fala assim: se dissermos, aí ele começa, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É mentira esse estilo de vida. É mentira. Na versão NVT ele fala: portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas ainda continuamos vivendo na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque eles acreditavam, eles pregavam, os falsos mestres pregavam sobre isso. Então tome cuidado. Nenhum pastor, nenhum líder vai subir no altar e falar assim para você: você pode continuar vivendo a tua vida de pecado e mesmo assim servir a Deus e tocar e cantar. Não, ninguém vai falar isso. Mas ele vai chegar e você vai dizer assim: não, eu te amo, você pode continuar. Como tem na internet, pastores dizendo que você pode continuar vivendo uma vida de pecado, de cheirar, de se prostituir, e você continuar pregando e fazendo exercício. Não! Diga não a isso, irmão, em nome de Jesus. Porque ele está dizendo assim, irmão, eles chegavam, olha que loucura, ao ponto de negar a existência do próprio pecado. No versículo de número 8, o que diz na versão NVT? Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. É muito forte isso. Porque eles negavam. E aí, irmão, tudo bem? Pai do Senhor, como é que você está? Está tudo bem, pastor. Tá tudo uma maravilha. Irmãos, os nossos olhos têm que se abrir. Deus está trazendo luz sobre os nossos caminhos, sobre o nosso andar, sobre o nosso deitar, sobre o nosso levantar. É um perigo, esse é um perigo muito grande em nossos dias. Precisamos quebrantar os nossos corações e deixar o Espírito Santo construir a realidade da eternidade em nosso coração. Olha que forte isso, por quê? Porque isso está trazendo sobre a igreja dores terríveis. Dores terríveis. E nós precisamos confrontar, não é só denunciar o evangelho errado, a pregação errada, é estabelecer o que é correto. E nessa noite escute isso. Portanto, se você afirma que tem comunhão com Deus, mas você ainda vive pecando, você é um mentiroso, você não tem comunhão com Deus, você está nas trevas. Amém? O pecado anestesia o coração, insensibiliza a alma, cauteriza a consciência. É possível viver em pecado e ainda mesmo assim sentir-se seguro e ter a certeza de que tudo está bem na sua relação com Deus. Vou ler de novo. O pecado, ele anestesia o coração, ele insensibiliza a alma e cauteriza a nossa consciência, a ponto da pessoa viver de forma que ela acha que é possível
viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter a certeza de que tudo está bem na sua relação com Deus. João, ele confronta esse falso ensino com a verdade de Deus, mas só que ele também fala algo muito poderoso quando ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu amo isso. Eu amo isso, irmão, porque aqui quem vos fala é um pecador arrependido. Prazer. Que todos os dias tem desejos, que todos os dias tem pensamentos, que julga, que tenta maldar, que tenta julgar os outros, mas está toda hora dizendo não, 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 não. Mas olha, alguém vai julgar, não vou julgar. Vai matar, não vou matar. Vai fazer, não vou fazer. Toca naquilo, não vou tocar todos os dias, todo dia uma luta militando entre carne e espírito, dizendo não, às vezes querendo, mas dizendo não, não vou, não vou, não vou, não vou. Ah, irmão. Mas aqui quem vos fala é alguém que já pecou e que peca, mas que conhece o caminho da confissão, do perdão, da justificação. Eu acredito que o meu Jesus, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, e quando ele disse assim: Wellington, todo o seu escrito de dívida foi perdoado, eu levanto a mão e falo: obrigado. Eu acredito nisso. Eu creio que fui perdoado, regenerado, restaurado. Estou de volta para a glória de Deus. Todos os dias eu estou de volta, arrependido, humilhado, quebrantado todos os dias, porque as escrituras dizem assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Mas não, o Senhor hoje está te trazendo para um lugar de arrependimento, com o coração quebrantado, com o coração contrito, para declarar assim: Senhor, eu estou aqui para dizer que eu sou um pecador, que eu pequei contra o Senhor, mas eu estou arrependido, porque a sua glória é poderosa, a sua graça é poderosa. Amém. Fique de pé, por favor. Irmão, eu oro para que eu e você suportemos, para que a gente suporte esses dias, para que as verdades que se contêm nas cartas de João seja revelada em nosso coração, em nosso espírito, em nossa vida. Oro para que as verdades que contém em todas as escrituras seja revelada no seu coração, porque pregar isso, querido, é confrontador, mas isso gera vida, isso gera vida, isso gera vida. Ouça tudo que nós vamos ministrar nesses dias e deixe o Espírito Santo tocar você. Amém. Eu quero orar por você. Em seguida, o Ministério de Louvor vai entoar uma canção de adoração ao Senhor. Mas eu quero orar.